Desejo uma boa noite para todos, na paz do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei quantos dos irmãos estão lendo esse alimento espiritual. Quantos estão lendo? Só para ter uma base da igreja. Isso aqui, ó. E aí, Elaine, como é que está o estudo? É uma benção? O Daniel levantou a mão ali dizendo que também está fazendo essa jornada espiritual. Irmãos, é claro que é um projeto, né? Mas essa jornada tem que ser até Jesus voltar. Mas afinal de contas é um projeto da igreja que nos motiva a orar mais, né? Que eu acredito que todo cristão tem que saber que tem que orar, não é verdade? E já pensou um cristão que não ora, que não estuda a palavra? Então esse projeto é para... Oi, irmão, por favor, nossa, que diácono esperto. Louvado seja Deus. Está vendo aqui? Cadê o Evaristo? O meu não é garrafinha não, é copo mesmo aqui, ó. Evaristo fala que tem. Irmãos, tem aqueles dois jovens que estão ali. Vem cá, filhos, vocês dois. Não precisa ter vergonha, pode vir aqui. Eles estão meio tímidos, que eles vieram aí de outro lugar, mas não precisa ter vergonha. Que é o Kelvin e o Cristiano. Desculpa aí. Cadê? Eu gostaria que alguém... Helena, você vai ficar a representante do Clube Tribo de Judá. Você fica com... Agora, Daniel, você que está aqui perto, está dando glória a Deus, levantando as mãos aí, passa para o outro. Irmãos, ore por esses dois jovens. Por favor, filho, pode passar. Tem alguém para tirar uma foto aqui? A gente coloca aí no histórico da igreja. O Clube Tribo de Judá vai abraçar esses dois jovens aqui. Não é isso, filho? Em nome de Cristo. Amém. Nós vamos continuar os estudos. A Bárbara está aqui? Sim, senhor. A Bárbara? Ela acabou de sair? Sim. Mas a Bárbara, junto com o clube, é o pai e a mãe que estará cuidando de vocês. Aquela menina ali, ela só tem a cara de brava, viu? Mas não é brava não. Deu para perceber. Mas que os irmãos orem por esses jovens e no sábado vocês estarão recebendo o certificado, ok? Que Deus abençoe. Conte com a nossa ajuda. E Cristiano, não é Cristiano Ronaldo não, né? Não. Isso, tá bom. Que Deus abençoe. Deus abençoe. A luta tem sido muito grande, mas em nome de Jesus vamos vencer. Amém? Irmão, ore pela vó do irmão Hélito. Ele está lá no hospital com ela. E quando fala de vó, eu não tenho como não pensar na minha. Foi 2 anos cuidando da minha vozinha com AVC. Aqui foi minha mãe. Então é uma luta muito grande. Ore porque ele está lá no hospital. Irmão, essa semana que passou, teve uma senhora que faleceu, 96 anos. Que longevidade, não é verdade? 96 anos. Filha única. Quem leu aí nas reportagens sabe de quem eu estou falando, que é aquela artista, lá da Globo. Trabalhou na Globo, trabalhou não sei aonde. 96 anos. Um histórico, né, profissional muito bonito. Muito bonito. A filha dela fez uma declaração que me chamou muita atenção. Eu não sei se você leu o que a filha dela falou. E que me fez, irmãos, refletir um pouco. Foi uma declaração que me fez pensar um pouco sobre a minha pessoa mesmo. E eu acredito que também você vai pensar sobre isso. Não tenho dúvida disso. Ela disse assim:
A minha mãe, ela passou um dia como sempre, em casa. Mas quando foi à noite, ela foi dormir e continuou dormindo. Essa frase aqui. A minha mãe foi dormir e continuou dormindo. Sabia que isso me fez refletir? E depois você vai saber que tem alguma coisa a ver com a mensagem. Me fez refletir, irmão, sobre isso. Pense. Você vai sair daqui, talvez alguns vão tomar um suquinho, outros vão, sei lá. Mas vai chegar um momento de você dormir. Deixa eu te fazer outra pergunta. Quem te dá a segurança que de manhã tu acorda? Ou o Edivaldo? Porque o sono não tem como você contar o tempo. Porque você está dormindo. Mas olha a declaração dela. Ela foi dormir e continua dormindo. Isso me fez refletir, irmãos, muito. A mensagem do Senhor para mim é um verso bíblico e vai ser bem rápida. Mas eu gostaria que você refletisse muito sobre isso. Prioridade. Prioridade. Eu tenho uma lista minha de prioridades. Eu acredito que também você tem a sua. Nós temos. Devemos ter. É necessário ter. Talvez nessa noite, irmãos, a sua prioridade seja pagar uma dívida. Eu tenho uma prioridade essa semana, pagar uma dívida. Talvez os jovens tenham uma necessidade. Eu preciso arrumar uma namorada, uma prioridade, está lá na minha lista. Preciso arrumar um rapaz para me casar com ele. Está lá no topo. Talvez você esteja desempregado e coloque na lista da tua prioridade, eu preciso arrumar um emprego. Está lá. Talvez você, que nem por exemplo a avó do Hélito, e como outros, que está doente, na lista de prioridade está lá, eu preciso ser curado. Está lá. Talvez na sua lista de prioridade esteja a tua família, porque está passando um problema. O casal está em encrenca, brigando. Então, a minha prioridade durante essa semana, em um curto prazo, é a minha família. Está lá, prioridade. Talvez a sua prioridade seja, por exemplo, comprar um carro. Não sei. Talvez a sua prioridade, meu irmão, seja esse ano, no início de janeiro, eu me inscrevi em um curso bom, porque eu vou ter uma recompensa. Então, na lista da sua prioridade está lá o curso. Eu acredito, irmão, que todos nós temos isso. Temos isso. Na verdade, deve ter prioridades. Mas agora, eu quero que você pense comigo. Nessa lista que nós temos, irmão, que eu também estou aí nessa lista aí. Umas são importantes, outras são necessárias, outras são urgentes. Muito urgente. Prioridade. Talvez alguns coloquem a igreja com prioridade. O quê? Talvez outro coloque o trabalho como uma prioridade. Mas eu quero que você entenda, meu irmão. E pense comigo. Qual tem sido a minha prioridade? A minha. Pense nisso. Pense nisso, meu. Isso é uma questão muito para mim refletir sobre isso.
Porque senão, irmão, eu estava falando para uma pessoa, se na minha vida não tiver um planejamento, eu não tenho prioridade. Eu passo ano, dia, horas, sem sentido. Porque eu não tenho prioridade. É assim, ó. Sabe, eu vou levando a vida e a vida me levando. E aí vai. Mas eu quero que você saia daqui com um pensamento. Senhor, eu tenho uma prioridade na minha vida. E essa está no topo. Essa, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a não desistir dela. Irmãos, prioridade não se desiste dela. Não. De maneira nenhuma. Nós desistimos porque não é prioridade. Por exemplo, talvez eu tenha uma grande prioridade amanhã. Por exemplo, me acordar de manhã e ler a Bíblia. Se isso não for uma prioridade, eu não vou conseguir ler a Bíblia. A lição da escola sabatina está muito difícil. O quê? Mas não é uma prioridade? Eu gostaria que você refletisse comigo, meu irmão, sobre algumas coisas que podem ser prioridade. Prioridade é tudo o que você escolhe em fazer em sua vida. Isso é prioridade. O que você faz, o que você escolhe, o teu tempo, a tua atenção, o teu esforço, a tua escolha, o que você pensa, o que você fala, tudo isso é prioridade, meu irmão. Tudo é prioridade. Agora, a gente estamos vivendo no mundo como se o mundo ou como a vida não fosse ou não tivesse prioridade. Irmãos, você sabe por que uma pessoa ela fica muito estressada? Muito estressada. É porque ela não consegue, irmãos, escolher o que é prioridade. Eu não consigo em um monte de coisa tentar fazer ela num curto tempo, porque não é no curto tempo, é no longo tempo. Tem coisas que é em curto tempo, tem outras que é em um longo tempo. Senão, meu irmão, eu vou ficar um Edivado estressado da vida. Briga com mulher, briga com filho, briga com irmão, briga com tudo. Porque eu não tenho prioridade, eu não consigo. Eu não consigo escolher na minha vida o que é prioridade. Não consigo. Eu falo para a Janete em casa, que nem, eu tenho um livro, viu, meu irmão? É uma propaganda santa, tá? Tem um irmão que ele está fazendo faculdade lá no Mato Grosso do Sul, me desculpa, no Paraná, na terra do Quarteto Redenção, lá, Paraná. Tem um pastor jubilado, irmão, que escreveu um livro tremendo. Quer aprender sobre a oração? Compre esse livro, 20 conto. Tá lá. Ah, irmão, eu não sei orar. Irmão, é uma vida de experiência de um homem jubilado. Fininho, 20 reais. Aí o irmão foi lá no Marcos e disse: Edivaldo, quer comprar um? Eu vou comprar o livro. E me deu mais 10. Claro, para aqueles que estiverem interessados. Aí eu tinha já ganhado o do pastor Nemuel Estima, que é os Legado, que a gente é um livro muito bom, meu irmão. E aí eu já tinha recebido outro livro que é sobre Deus em primeiro lugar. E aí o que é que acontece? Comecei com um, não terminei, já fui para o outro. Termino um outro, não chega a terminar um, já vai para o outro. Aí eu falei: Janete, o negócio aqui está errado. Espera lá. Vamos escolher um. Vamos escolher um, a gente precisa escolher um aqui. Porque se a gente não escolher, às vezes a gente fica, entendeu, irmão? Quer abraçar tudo e no fim não faz nada, por causa que não tem uma prioridade. E a gente tirou uma prioridade essa semana, só para isso aqui, ó. Tem uma definição desse estudo aqui. A tua vida, meu irmão, e jovens, e os irmãos todos que estão aqui, gira em torno de prioridade. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns textos
que talvez vá nos ajudar a entender. Para mim crescer espiritualmente, para você crescer espiritualmente, você precisa ter uma escolha. E essa escolha é você que faz. Porque outra pessoa não vai escolher por você. Eu decidi crescer espiritualmente. Um exemplo. Então você escolheu. Então você tem que ter a cabeça para entender que você escolheu crescer. Então agora você tem a capacidade de escolher o que é prioridade. Por exemplo, meu irmão, se eu te perguntasse qual deve ser a nossa grande prioridade na vida? Primeiro Deus. Agora vamos refletir, meu irmão. Será que Deus tem sido a prioridade na minha vida? Será? Será? Agora há pouco eu saí de uma visita da casa de um mineiro. Estou com a barriguinha aqui, comi pamonha mineira. Que pamonha gostosa. Sabe o que eu estou falando, né, pamonha? Pamonha, aquela que enrola lá a palha do milho. E ele estava contando as experiências lá de Minas. Do pai. O pai não quis vir para São Paulo, não. Por causa que ele disse, não, a minha terra é Minas. E eu escolhi ficar aqui. Então vou ficar aqui. Irmãos, Deus está esperando de mim e você pessoas de decisão. Senhor, eu te escolhi na minha vida como prioridade. Agora eu quero que você entenda comigo, meu irmão. Quantos de nós, às vezes, irmãos, colocamos os filhos como prioridade? A mulher que coloca o marido como prioridade. Ou talvez a igreja como prioridade. Ou talvez o trabalho como prioridade. Ou talvez o estudo como prioridade. Ou talvez o namorado como prioridade. E aí, Deus, que deveria estar no topo, irmão, não está. É por isso que nós andamos fracos espiritualmente, meu irmão. Além de nós, irmãos, se eu chegar aqui para falar para o meu querido Daniel e falar assim, quem é Deus para você? Ou ele perguntar para mim, eu vou falar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus me dá o dia, que Deus é Ele que me faz acordar de manhã. Irmãos, mas é verdade? Vamos ser sinceros com o nosso Deus. Isso tem sido verdade? Eu quero que você reflita comigo, meu irmão. Aquela frase que a mulher falou, ela me fez refletir muito. Se você continuar dormindo hoje, como você vai acordar? Pense nisso. Então, meu irmão, o texto é bem conhecido. Muito conhecido. E aqui tem alguns textos de uma mulher. Irmãos, é muito conhecido. Está em cima essas frases desse texto de Mateus 6:33. O texto todos conhecemos. Mateus 6:33. É o texto conhecido. Em cima desse texto, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas frases, algumas lições desse texto. Mas, está aqui o texto. Ó. Você que está com a Bíblia. Mas buscai primeiro o reino de Deus. E o quê? E a sua justiça. E todas as outras coisas serão o quê? Acrescentadas, meu irmão. Agora, pegando algumas frases desse texto. Por exemplo, todas as coisas. Aqui pesa um pouco. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, o irmão Rubens, lá do Conjunto José Bonifácio, ele teve uma reunião aqui, os anciãos estavam presentes, alguns estavam presentes. Ore por ele, que ele está passando, o capeta está furioso. Ele ia fazer a semana do Calvário aqui,
Não pode. Mas é um homem de Deus, mas ore pela família dele, porque ele pediu. Mas ele disse, irmão, hoje, depois de tanto tempo que eu estou na igreja, hoje eu tive uma reunião e eu aprendi com o pastor uma coisa tremenda. Sabe o que foi que o pastor falou, irmãos? Lá nessa reunião, sábado fez 15 dias, a igreja não fazia mais pedido de oração. A gente não coloca essa caixinha aqui? O pastor disse, irmãos, não coloca a caixinha mais. Aí os irmãos ficaram assim, irmão, vamos tirar a caixinha. Vamos tirar os pedidos, aqueles que é levantado. Isso foi lá na reunião, tá irmão? Lá no Bonifácio. Aqui na igreja do IP, eu não estou falando aqui. Aqui nós decidimos, mas pensa comigo se não faz sentido. Em parte, eu concordei. Ele disse, irmão, primeiro, os cultos, quando os irmãos estão levantando para fazer pedidos, pessoas que não conhecem ainda as maravilhas de Deus, alguns estão assustados. Meu Deus, espera lá. Se um povo que conhece a Deus está desse jeito, meu Jesus do céu, o negócio aqui tá terrível. Aí o que foi que o irmão fez? Disse, irmão, na hora do pedido de oração, você pede para aquela pessoa que tem o pedido, naquele momento do pedido de oração, ela tem esse momento com Deus. Ela levanta, aquele momento vai o irmão lá na frente, lá no Bonifácio, irmão. Pelo menos o Rubens falou que todo mundo lá catou essa ideia. O irmão vai lá na frente, irmãos, esse é o momento de você e Deus, tá bom, meu irmão? Irmãos, tem caso, irmão, que às vezes o irmão levanta, confiando que a igreja vai orar, muito sai fofocando do pedido do irmão. O irmão faz um pedido de oração, levando aquele pedido confiante que o irmão vai orar. No outro dia, o pedido dele está rolando totalmente diferente do que ele pediu. Isso já aconteceu. Aí lá foi a ideia. Então o irmão vai lá na frente. Irmão, esse é um momento que nós temos com Deus agora. É Deus, tá bom, meu irmão? Você que tem uma causa perante Deus. Agora nós vamos joelhar aqui. E você vai joelhar aí. Você confia no Deus Todo-Poderoso, meu irmão? Então nós vamos ter aqui 5 minutos, você e Deus. Aí depois aqui eu faço uma oração geral. Por tudo que Deus sabe que você está pedindo. Irmãos, faz sentido, não faz sentido? Faz ou não faz? Fala, meu amado, tu sós da casa de Deus. No livro Primeiros Escritos, tem uma frase da serva do Senhor, que ela diz assim, irmãos, nenhum ser mortal deve você falar para ele primeiro, sem antes falar para um ser imortal que é Deus. Antes de você falar qualquer coisa para um ser humano, você tem que falar primeiro para quem? Deus, irmão. Ok. Irmãos, é para nós refletir. Mas isso é uma lição que ficou. A gente depois pode colocar aqui. Irmãos, ansiedade. Uma pessoa que ela não tem prioridade na vida é uma pessoa que só vive ansiosa. Ela quer viver antecipar o futuro na vida dela. Isso é viver uma pessoa ansiosa. É uma pessoa que ela carrega um fruto de perturbação, porque ela não tem prioridade. E aqui tem uma história muito linda que a gente conhecemos, por exemplo, de Marta e Maria, quando Jesus foi visitar. Porém, certamente, irmão, na nossa vida, a gente temos a liberdade de escolha. O irmão falou aqui do jogo do Corinthians. O quê? Talvez seja a prioridade de alguns. De alguns. Talvez seja um namorado.
Talvez, sei lá, seja um emprego. Mas eu quero que você reflita, meu irmão. Um dia, Jesus, ele vai voltar. E ele não vai levar um povo que colocou a igreja como prioridade. Ou serviço. Porque você sabia que eu aprendi com um pastor, que ele chegou para mim e ele disse assim: Edivaldo, tem muitas pessoas que fazem o serviço na igreja sem Deus. Porque Deus não é a prioridade. É o serviço e não Deus. Às vezes a pessoa pode estar numa função na igreja e aquela função é a prioridade e não é Deus a prioridade naquela função. Isso me fez pensar. Porque, irmão, o tempo está passando muito rápido. Então, quando nós falamos de prioridade, a gente estamos falando do bom uso do tempo. Se você tem prioridade na tua vida, o tempo é um tesouro. É um tesouro. É muito tesouro. Ó, o irmão aqui, o irmão Rubens, falou uma coisa muito interessante. Está vendo esse ferramenta aqui? É falado, irmão, eu contei o ano passado. Eu contei. Pelo menos, e claro, isso não é numericamente, mas eu não sei se foi nessa Bíblia ou foi na outra. Quantos irmãos não subiram aqui e falaram desse aparelho? Não do aparelho, mas do uso dele. Do uso dele. Não é do aparelho, é do uso dele. Do uso. No meu papel, se eu não me falha a memória, foram 46 vezes que pessoas que subiram aqui falaram do uso desse aparelho aqui. Irmãos, isso está tomando nosso tempo, irmãos. Isso acaba sendo uma prioridade quando você não usa. Eu tenho recebido, por exemplo, meu irmão, teve um pai que me procurou e ele disse: irmão, eu tirei o celular da minha filha e ela falou que ia sair da igreja. Ela não é daqui, mas é do distrito, de uma igreja vizinha nossa aqui. Por quê? Teve um irmão que procurou o outro irmão e falou assim: irmão, você viu a foto que a sua filha postou lá no Facebook? E quantas frases tiveram em seguida? Curtição ali? Quantos curtiram? Irmão, o pai ficou com tanta vergonha que disse: irmão, eu não vou para a igreja mais. Para aquela ali não, vou para outra. Aí foi conversar com a filha. E agora imagine, irmão, o conflito que houve. Por quê? Ele disse: irmão, vai lá conversar com a minha filha. É uma jovem muito conhecida minha. Irmão, era das 8 da noite e até 1h da manhã, irmãos. Irmãos, é tempo perdido. É tempo perdido. Eu quero usar esse aparelhinho aqui para as causas de Deus. Eu mando mensagens, irmão, que isso não é para me edificar não, viu? É para edificar o outro irmãozinho que está lendo. Eu tenho uma família no Pernambuco que eu estou evangelizando por esse aparelhinho aqui que Deus me deu. A minha irmã, que é da Assembleia de Deus, ela está amando os hinos da igreja adventista. Nunca tinha ouvido os hinos da nossa igreja. Aí Deus preparou aqui, eu estou mandando para ela e ela manda para mim as mensagens. Oi, irmão, até a Sofia está mandando mensagem também, daqui. Mas, irmãos, eu quero que você pense, quanto tempo você está perdendo com esse trocinho aqui? Quanto tempo, irmãos? Isso está sendo muito perigoso. Eu estou falando só para você refletir. Prioridade. Prioridade. Use o bom hábito do tempo. Aí já se tornou um vício, ok? Irmãos, eu gostaria que você saísse daqui com esse motivo. Porque Deus
ele tem que estar na lista lá das nossas prioridades. Irmãos, não adianta um camarada que está desempregado sair buscar emprego sem Deus. Não adianta um jovem ir buscar uma namorada ou um namorado, irmão, se Deus não está lá na frente. Não adianta, irmão, você ir procurar um curso se Deus não estiver na frente. Não adianta, irmãos, você tentar fazer alguma coisa na igreja se Deus não estiver na frente. Se Deus não for a prioridade, irmão, você vai ficar decepcionado, você vai ficar triste, até abandona o caminho, porque Deus não foi prioridade. Agora, os motivos que temos porque Deus é prioridade. Primeiro, Ele é Deus. Segundo, Ele te criou. Terceiro, Ele é amor. Quarto, Ele é... Na verdade, Ele cuida de nós como um todo, porque Ele nos entende. E quinto, Ele nos dá tudo. Primeiro, o alimento, a saúde, a família e tudo que você imagina que Ele pode te dar. Ele é a prioridade. Agora, eu não posso fazer essa escolha por você. Eu tento fazer a minha. Mas eu gostaria que você pensasse. Nós estamos numa semana de reavivamento, esse material aqui. Quem está lendo é mensagens poderosas que estão aqui. Irmãos, é milhões que é colocado nesse material aqui. Ó. É a divisão sul-americana. Que é composta de 13 ou 14 países. É muito dinheiro que é aplicado aqui. É um material sagrado para o teu crescimento espiritual. Mas aí eu te pergunto, no sábado, nós vamos ter aqui um encerramento maravilhoso. O quê? É um projeto. Não é uma vida. É um projeto. O projeto para a minha vida e a tua vida é Deus. Isso aqui é uma motivação para você não desanimar. Porque, irmão, uma pessoa que está desanimada, uma pessoa que está triste... Passar esse tempo com Deus, lendo esse material, irmão, Deus fala com ele, irmão. Deus fala. Deus fala. Mas para isso você vai precisar ter isso aqui como prioridade. Ah, Senhor, eu estou cansado. Ah, Senhor, eu preciso acordar cedo, Senhor. Então durma um pouco mais cedo, meu irmão. Tira um pouco aqui, tira um pouco a televisão. Durma mais cedo, acorde mais cedo, mas tenha Deus como prioridade. Que Deus te abençoe. E que, irmão, tudo seja Deus. Uma vez eu brincando com a Janete, ela disse assim: ô Edivaldo, você me ama? O casal fala muito isso, né? E é uma palavra muito poderosa, né, Rubens? Eu não sei se o Evaristo já perguntou para a Tereza: ô bem, você me ama? Ele tem motivo porque... Quantos anos de casado? Isso. Os atos dela para você demonstra, não demonstra? Isso. Mas é bom de perguntar, não é, Evaristo? É. De vez em quando é perguntar. Irmão, ontem... É verdade. Só para... Ok. Ontem visitando a irmã Alexandrina, ontem eu conversando com a irmã Alexandrina, ela falou assim para mim, disse: irmão, 61 anos eu estou convivendo com meu velhinho. viu, jovens? 61 anos, casada com o velhinho, 10 filhos. Ó, aqui em São Paulo, cuidou de todos eles. E ela disse assim: e o meu velhinho, ainda hoje a gente se ama. 61 anos. Aí eu falei para a Janete, a Bíblia, ela faz uma comparação do amor de marido e mulher e do amor de Cristo com a igreja. Não é isso? Vós, marido, amai as vossas esposas assim como Cristo ama a igreja. Aí eu perguntei para ela: Janete, como entender o amor de Deus? Como entender? Irmão, se você fala que ama a Deus, e às vezes a gente fala para as esposas ou para alguém que o ama,
Não tem como você... E eu falei para ela assim, ó, eu amo, te amo, mas eu quero amar a Deus mais. E aí, irmão, pegando essa ligação, não tem como você amar a Deus sem atitude. E também não tem como você provar isso, porque Deus te ama? Pelos atos dele. É pelas atitudes de Deus. Então eu quero que você pense nisso. Coloque Deus como prioridade na tua vida e você vai ver como as coisas vão ser diferentes. Amém? Senhor nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor em primeiro lugar, pelo Senhor ter nos dado essa oportunidade aqui junto com os irmãos, de sairmos daqui, Senhor, com a certeza, com a decisão que queremos tomar, que é colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. É uma luta, Senhor, porque nós estamos num mundo de pecado. Temos um inimigo que não dorme, que joga ciladas de todos os lados, mas nosso Deus é mais poderoso. A lição está nos ensinando isso. Mas, Senhor, cada momento da nossa vida é momento de escolhas. Mas pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude nas escolhas que vamos estar tomando essa semana. Que seja escolha, mas que Deus esteja no comando delas. Não deixa, Senhor, que as nossas prioridades sejam nossas, mas que o Senhor nos coloque prioridade de acordo com a sua vontade. Sabemos que o que nós escolhemos hoje, vamos colher amanhã. Mas em nome de Jesus, sabemos que todos nós na nossa vida temos prioridades. Mas eu gostaria que o Senhor nos ajudasse a colocar o Senhor como princípio da nossa vida. Leva-nos, Senhor, para a nossa casa. Na quarta-feira, vamos retornar. Estamos, Senhor, aí nesse projeto. Com esses ensinos maravilhosos dessa lição que estamos aqui aprendendo, que tem como título Primeiro Deus. Mas que isso, Senhor, seja real na nossa vida diária. Sem o auxílio do Senhor, nós não conseguimos. Mas pedimos força para que o Senhor nos ajude a conseguir. E com a direção e o poder do Senhor, vamos conseguir. Nos ajuda, Senhor. E nos perdoe. Queremos segurar nas suas mãos até a sua volta. Em nome de Jesus, amém.